Você já ouviu falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela que estava com hemorragia há 12 anos? Vamos ler um pouquinho da palavra para a gente entender as maravilhas que o Senhor faz. Então, a palavra está lá em Marcos, capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 21 para a gente entender um pouco melhor. Então, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, e quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela volte e que ela viva. E Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. E no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos ela gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela só havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Ou em outras traduções, quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos disseram: Veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? A gente para por aqui. Eu quero me focar nessa mulher. O que acontece? Imagine você vivendo anos com um problema, com uma dor, com uma doença, e as mulheres vão entender isso. Na questão do fluxo de sangue, você está com o sangue direto. E a perda do sangue, a gente sabe que ela enfraquece o organismo, ela traz algumas doenças. Ela te dá incômodos. E naquela época também a gente sabe como é que era visto, a mulher nessas épocas todas, onde havia essa questão da menstruação, onde era visto como impura. Então imagina, 12 anos com hemorragia, saindo muito sangue, muita dor, medo. E aí o que a gente percebe? Pelo que a gente lê na palavra, essa mulher já havia feito todas as coisas, ela tinha procurado todos os médicos e ela não tinha tido nenhum tipo de resposta positiva para essa doença. E a gente percebe que naquele meio, a gente percebe uma coisa diferente nessa mulher, Ela começou a ouvir falar de Jesus, o que Jesus tinha feito. Então imagine, ela já estava sem os bens, porque ela já tinha gasto tudo, e os médicos com certeza haviam desenganado, dizendo que não tinha cura. Então ela viu em Jesus uma solução. E a fé daquela mulher era imensa, porque ela imaginou: se eu só tocar o manto dele, por quê? Porque eu sou mulher, porque eu estou doente, porque eu estou impura, ninguém vai deixar me aproximar. Mas se eu conseguir tocar na veste, eu sei que eu vou ser curada. Isso é fé. E a gente precisa entender que muitas das vezes as coisas não acontecem conosco porque a gente não tem a fé parecida com a dessa mulher. A palavra do Senhor nos diz: se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para o monte para ele se mover, e se moveria. Então, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não acredita, A gente não tem esse conhecimento do poder que Deus tem. Ou a gente não quer muitas vezes acreditar.
Mas essa história, ela nos ensina que se nós tivermos fé, nós poderemos alcançar muita coisa. Então, o que tem sido o teu tormento? Né? Daquela mulher era uma hemorragia. Muitas pessoas é uma doença, muitas pessoas é o desemprego, muitas pessoas é o alcoolismo. São tantas situações. Mas o que eu quero dizer para você é que a tua fé pode te curar. A gente precisa somente confiar no Senhor, a gente precisa somente entender, né? Ter uma fé mesmo que nos faça ter coragem de lutar, de chegar no nosso alvo, porque aquela mulher, ela tinha um objetivo. O que ela queria? Ela queria ser curada, né? Não importava o que acontecesse, se ela ia ser rejeitada, porque ela poderia muito bem, eu não vou conseguir, porque imagina, com certeza ela já estava fraca, ela não conseguiria nem andar, porque 12 anos com uma enfermidade dessa, mas ela foi nas últimas forças, e ela conseguiu o que ela tanto queria, que era a cura. Então, se você quiser, se você tiver fé, Deus ele pode fazer aquilo que você não consegue fazer. Pense nisso.